Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um Papo de Pesquisa. Hoje, Chicarino, recebendo a galera dos dados. Dos números? Dos números! Eu brinco, Stephanie, que se eu fosse fazer engenharia, eu não passaria do cálculo 1. O que é o cálculo 1? Não sei, é um monte de fazer conta de matemática básica. Lá já não dou conta não, mas eu gosto muito de pessoas, tá? Que bom, Ah, amém. bom. Vamos lá. Vamos dar continuidade nessa prosa boa do Papo de Boa Pesquisa. com o pessoal dos dados, a coordenação de estatística, que tem na coordenação Letícia, mestre em Sistema de Computação. Também recebendo a Vivi, que é pesquisadora e especialista em políticas públicas. E o Igor, que é geógrafo, mestre em geografia, né, Igor? E pesquisador também lá na estatística, Chica. Você viu que tem uma pluralidade de áreas aqui, mas eles têm algo em comum. Os números, os dados. E lembrando que o Papo de Pesquisa, essa conversa, essa prosa aqui sobre as coordenações do Instituto faz parte das comemorações dos 50 anos desse jovem moço rapaz, que é o Instituto Jones, que vai completar 50 anos. Eu não gosto de falar que já é quase um idoso, porque a gente já tá chegando lá também. Então eu não gosto de, sabe? Eu já falei que a gente... Eu preciso falar não é gente, né, Chica? Falta pra mim um bocadinho aí. Falta um trajeto ainda aí, né? Falta um trajeto. Tá certo. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Pesquisa. E queria começar perguntando pra vocês como que funciona, o que é a coordenação de estatística, né? Letícia. Bom... Como é que a banda toca por lá? Como que a banda toca, né? A coordenação de estatística hoje, ela é composta por 6 integrantes. Então, nós temos uma equipe bem enxuta, mas somos bem plurais em conhecimento, né? Porque a gente tem que ser um pouquinho de tudo lá dentro para conseguir dar conta das atividades, né? Das demandas que chegam para a gente. E o bacana é que vocês trabalham com números, mas esses números, eles vão, no final das contas, atingir a ponta lá, né? Sim. Sim. A gente vai ver isso no nosso papo hoje. Vamos, né? vamos. O que você tem a ver com a coordenação dessas pessoas aqui? Ao longo dessa prosa você vai descobrir, porque tem tudo a ver contigo, com a gente. E aí a gente tem aqui, eu trouxe uma colinha, tá? Porque como nós somos de números, a gente tem que trazer números para mostrar, mesa, né? Então, tem aqui a nossa colinha. Bom, mas a coordenação de estatística. As nossas principais atividades lá dentro... A primeira de todas, né, a gente tem uma equipe de desenvolvimento, que a gente desenvolve scripts, softwares, quando necessários, né? E a gente também faz gestão de dados. Então, a nossa coordenação, apesar de levar o nome de estatística, ela é muito mais do que isso, né? A gente lida com dados diariamente, mas não só dados para a geração de uma estatística em si. A gente gera indicadores, a gente gera estudos, a gente gera pesquisas. Então, nós somos uma área que tem muito em si de ciências de dados, então aqui do Instituto. Então, a gente também tem como atividade lá a parte de gestão de dados, né, que a gente faz toda a organização, tratamento de dados, coleta de bases de dados. A gente faz essa produção desses dados através de disponibilização de visualizações mais interativas, que são os BIs. Então, a gente disponibiliza isso para a sociedade também. E também internamente, porque a gente também trabalha essa gestão de dados, esse tratamento de indicadores, né, para subsidiar as outras pesquisas, não só as nossas que a gente já faz na área, mas também as outras áreas aqui do Instituto. Então, a gente trabalha em parceria com praticamente todas as coordenações aqui dentro, subsidiando, gerando dados, gerando BIs. Agora, eu queria aproveitar que você falou de novo a palavrinha aí, BIs. Queria trazer um parênteses aqui para a mesa para que vocês pudessem explicar o que é um BI e quem tá assistindo a gente tem a ver com isso. Vou chegar lá. A gente tem... Só voltando um pouquinho, tá? Essas parcerias que a gente faz não são só aqui internamente para as demais coordenações. A gente tem parcerias também com órgãos externos, então da gestão pública, né? A gente subsidia
dando indicadores para que eles subsidiem as políticas públicas, né? Então, para que esses dados, essas políticas públicas sejam baseadas em evidências de fato. Então, a gente trabalha com fontes de dados aqui que são fidedignas, né? Fontes confiáveis. Então, a gente tem todo um tratamento e um cuidado com esse dado em si. Os BIs, ele é uma forma interativa, agradável da gente disponibilizar os dados para a sociedade, ou para quem de fato vai analisar esses dados. Então, a sociedade ela pode olhar para um dado que talvez ela não tenha muito conhecimento, né? Se ela pegar uma planilha, né? Que a gente está falando aqui somos de números, um Excel enorme com vários dados, então ali pode gerar uma dificuldade em trabalhar, em gerar dados fidedignos, né? Corretos. Então a gente já entrega isso pronto e interativo, de forma mais fácil de se manipular e de verificar os indicadores. E a gente tem vários criados aqui, só pegando os números, já que você deu a deixa. A gente hoje já tem publicados 19 BIs construídos pela Coordenação de Estatística, desculpa. Desses BIs, um já saiu do ar, porque ficou obsoleto, nós tiramos do ar. A gente tem alguns que são trabalhados com parcerias de outros órgãos, né? Então, eles são conectados diretamente às próprias bases de dados dos parceiros, como as de saúde, para o BI que a gente tem da dengue. A gente tem... Você falou do BI da dengue, só para a gente ilustrar para quem está acompanhando a gente, que a gente criou aqui, né, que vocês criaram lá na coordenação de vocês, um BI da dengue que a gente conseguia saber qual era o bairro do Espírito Santo que tinha mais casos de dengue. E isso serve, por exemplo, para a prefeitura saber, vamos pegar um exemplo, vamos supor se fosse em Jardim América, Cariacica, hipoteticamente falando. Então a prefeitura pode criar ali um plano de ação para coibir a proliferação do mosquito naquela região específica. Sim. Por isso os dados são tão importantes, né? Sim. Nesse caso específico do exemplo que você deu, não precisa ser nenhuma prefeitura atuando. A própria comunidade pode olhar e falar assim, nossa, aqui na minha rua, né, no meu bairro, está aumentando o número de dengue. O bicho está pegando literalmente. A gente pode atuar em cima, né, verificar e acompanhar, né, ao longo do tempo. Mas a gente teve outros também com parcerias, que foi o da Defesa Civil, por exemplo. A gente tem um BI que foi lançado agora, bem recente, que é o do ODS, né, do desenvolvimento... Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso, que foi desenvolvido pela Vivi. Então, acabou de ser lançado, está fresquinho aí no nosso site. Então, também podem ser acompanhados indicadores para cada objetivo ali do desenvolvimento. Então, você entra lá, tem 18, né? São 18 isso, ODS. Para 17 deles, a gente já tem indicadores ali, então, que podem ser acompanhados. Então, isso faz com que o cidadão capixaba ele possa olhar para aquele dado e fazer um estudo, fazer uma análise, poder acompanhar simplesmente, né, o que está acontecendo no seu bairro, no seu município. Você falou desse dos ODS, né? Ele é só aqui para o Espírito Santo? Como que é? Fala um pouquinho pra gente desse painel. E até explicar o que é o ODS, como é que funciona, porque às vezes a gente tá tão acostumado que no universo nosso a gente usar as siglas, né? Então, mas explica, o negócio do plano da ONU? É da ONU. Então, é o rolê da ONU. Explica pra gente, isso é interessantíssimo. Sim, os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles são como se fossem metas a serem atingidas para melhorar a qualidade de vida de todo mundo. E a partir disso, eles colocaram essas metas nessa Agenda 2030. E tem vários indicadores que você pode ter para poder acompanhar se essas metas estão sendo atingidas ou não. Por exemplo, índice de pobreza.
É um índice, assim, claro que você consegue acompanhar se está subindo ou se está caindo, e com isso você consegue ter uma noção de como é que está a qualidade de vida da sua população. Então, são vários indicadores para cada ODS, são 18 ODS que a gente tem mapeados até agora, Sim. E a gente compilou isso num BI para poder ficar mais fácil para acompanhar não só o Espírito Santo, mas para todos os estados do Brasil. Ah, ele é nacional. Ele é nacional. Então, se o pessoal lá do Pará quiser tomar uma decisão com base nesses dados, está disponível. Sim, está disponível. Mas a gente tá internacional já. Daqui a pouco vão chamar só a gente de Instituto Jones. Além dos BIs, a gente também tem observatórios. O observatório é um conceito um pouco mais amplo. Que ele pode ter ali dentro vários BIs, né, pesquisas, onde concentra informações de uma certa temática. Então, a gente tem ali pela estatística, a coordenação do Observatório Mulher ES, então, que atua sobre a temática da mulher, né, em vários eixos. Então, a gente já tem dentro do observatório o BI de empoderamento econômico, o BI de saúde da mulher, o BI de violência, que também é bem recente, que foi desenvolvido pelo Igor. Então, tem ali várias informações sobre violência. E a gente também tem o de liderança e participação na política. E a gente ainda tem um que já está pronto para ir para o ar, só falta mesmo os últimos acertos, né, que é o de educação, que é a última temática que falta para a gente acrescentar ali. E, além disso, a gente tem parcerias em outros observatórios, que é o Observatório de Direitos Humanos, o Observatório de Transportes, o Observatório de Mercado de Trabalho. Então, a gente tem parcerias com outras organizações e com outros observatórios também. E você falou algo muito importante, eu queria também ouvir o Igor sobre isso. Você falou de empoderamento econômico da mulher. A gente vê, na época que eu cobria a editoria de polícia no jornalismo, a gente via muito que as mulheres, não todas, é claro que isso não é uma regra, mas boa parte das mulheres vítimas que estavam ali naquele ciclo de violência, elas estavam dependentes financeiramente desse companheiro. Ela não conseguia se desvincular desse ciclo porque tinha filho. Então, como é que eu rompo isso? Então, eu acho que o observatório vai dizer o seguinte, tantos por cento das mulheres vítimas de violência no Espírito Santo são dependentes financeiramente do marido. Então, é preciso criar uma política pública para levar qualificação, para levar conhecimento profissional para essas mulheres, para que elas possam não depender de homem nenhum, para que elas possam ser donas do próprio destino. Então, eu queria ouvir vocês do papel do observatório nesse cuidado com a mulher, porque, infelizmente, o Casagrande esteve aqui em um dos podcasts que nós fizemos, ele falou assim, que ele sente muito porque a gente conseguiu reduzir a violência em diferentes segmentos no estado, mas a maldita violência contra a mulher a gente não consegue, os números que não param de subir, e não é só aqui no estado, é no Brasil todo. Eu queria ouvir o papel do trabalho de vocês, do observatório, na construção de políticas públicas para defender o direito da mulher viver. Sim. Bom, acredito que um dos aspectos mais importantes que a gente pode falar a respeito, né, do observatório é não só sobre a questão de a gente expor esses dados, né, expor as várias nuances que tem nessa discussão, mas também, por exemplo, dentro especificamente relacionado à violência, a gente consegue perceber que com os dados, a gente consegue ver vários aspectos, né, que tem de mulheres com deficiência, mulheres gestantes, e a maioria que sofrem violência são dentro de casa. De maridos, às vezes ex-maridos, ex-companheiros, de uma forma geral. Então, muitas vezes esse ciclo de violência que acontece com a mulher, ela acontece a partir de várias etapas. Ela não começa a partir da violência física até a morte diretamente. Ela começa aos poucos. A violência ela vai escalando até o ponto de chegar esse feminicídio ou algum tipo de crime ou um covarde vir espancar a mulher com 61 socos dentro do elevador. Exato. Provavelmente alguém que comete esse tipo de crime, ele já cometeu de outras formas. Não começou no elevador ali, Não né? começou. É isso que você tá dizendo. Isso que os dados mostram. É isso que os dados mostram. Eles mostram que começa, sobretudo, dentro de casa, né? Então, a gente consegue ver pelo painel, por exemplo, com esses dados, são todos DataSUS, inclusive,
a gente consegue ver que na pandemia, por exemplo, houve uma distinção de dados, né, entre o antes e depois da pandemia, que fica muito claro, né, que foi um período onde a gente ficou mais tempo em casa, né, as pessoas, e a gente consegue perceber que tem uma diferença, uma discrepância nesses dados, né. Então, assim, tem muitos aspectos que podem ser discutidos, né, muitos aspectos, e eu acredito que o papel do observatório, principalmente, é expor essas diferenças, né, tanto em relação ao mercado de trabalho, do acesso da mulher ao trabalho, em relação ao homem, a representação política, né, as lideranças, assim como, né, na educação que a gente está terminando de fazer, a gente consegue ver diferenças, né, da desigualdade de gênero no estado todo, não é só dentro de uma micro-região específica, a gente consegue ver que essas diferenças estão em todo o estado, né. E todo o país, né, cara? Todo o país. Todas as ramificações. Acaba reverberando dessa forma, a gente vê que existem algumas pequenas diferenças, né, regionais, mas que é no Brasil inteiro de fato, né. Então, o papel do Observatório da Mulher, né, dentro desses aspectos é revelar essas informações, né, é desvelar e mostrar que existem esses problemas, que eles precisam ser combatidos e que a gente está entregando essas informações para todo mundo poder ver. Não necessariamente... é só observar passivamente, é observar e revelar. Exato, é direcionar políticas públicas específicas. Porque quando a gente fala de observar, parece que a gente tem imagem... Tá só olhando. Ali como só observando, e não. Exato. É observar com um propósito. E outra coisa importante que faz parte do trabalho de vocês é essa atualização, né? É observar isso e daqui... não sei de quanto tempo, acho que isso varia de painel para painel, mas atualizar para ver, tá mudando para melhor, tá mudando para pior, né? Isso é importante também de falar, porque a gente tem esse cuidado quando a gente vai utilizar nos dados, de ter essa perenidade, que ela também depende da fonte primária. Se a fonte primária atualiza todo ano, a gente vai priorizar essas fontes primárias que são confiáveis, governamentais, que têm atualização, para permitir que a gente consiga fazer a atualização dos nossos dados também, né? Porque a gente quer que o BI ele continue sendo atualizado para ter uma série histórica que a gente consiga só observar isso ao longo do tempo, né? A gente não quer que só pegue aquele dado, entregue um ano só e acabou. Não, a gente quer que continue 5, 10 anos para a gente conseguir observar isso como uma política de Estado de fato, né? Então, essa que é a importância de a gente ter uma base de dados como o do IBGE que a gente usa do DataSUS, dados do IPEA, né, do TSE e outros dados que eles estão ali, né, do governo federal, eles vão ser publicados anualmente, a gente vai utilizar isso como base, né, para nós, né. A premissa, né, do próprio BI é essa. É assim, se eu tenho um BI, se eu quero monitorar aquele tipo de dado, né, ter uma fonte de dados, por exemplo, eu quero monitorar aquela fonte de dados, aquela temática, eu construir um BI, ele tem que ser atualizável, né? Não faz sentido eu criar um BI que ele vai simplesmente morrer ali. Estático, para ele ficar estático, não precisa... Porque aí não é monitoramento, né? Não preciso de uma base de dados, de um banco de dados para isso. Eu poderia criar um Excel, uma planilha, um gráfico e tá pronto. Então, a intenção mesmo, a premissa do próprio BI é essa. A gente está monitorando. Então, quando a gente desenvolve um BI aqui dentro, ele é como se fosse um filho que a gente vai ter que cuidar todo ano, ou temos BIs aqui que são diários. Se não alimentar, o filho vai morrer. Um exemplo. Que são diários. Você lembra de algum, assim? Que é diário? O próprio, o da Covid, eu acho que era, mas o próprio da saúde. Ele está direto na base de dados e atualizado diariamente. O da segurança pública, que a gente tem parceria com a SESM, né, ele também é diariamente. Não, isso é fantástico. E eu tô pensando aqui agora no lugar do cidadão que tá acompanhando a gente ali, o pagador de impostos. A gente tá falando da dengue, né? Aí vamos supor que eu sei que a minha região tá tretada. Eu já pego ali já o suficiente para eu criar um documento para mostrar para a prefeitura e falar assim, para cobrar, olha aqui, o fumacê não tá rolando aqui, tem que mandar o fumacê. Sim. Então até mesmo posso ter comentado, não tá passando. Se estivesse passando, não tava desse jeito. Olha aqui o BI mostrando como é que tá a situação. Sim. Então valida o argumento, né? Sim, e a gente está ali para isso mesmo, é para validar os argumentos, é para subsidiar as políticas públicas para que elas não sejam criadas aleatoriamente, né? Então elas são embasadas em dados realmente e para que a sociedade possa acompanhar, não só a gente que está fazendo estudos, alguma pesquisa específica está acompanhando aqueles dados, mas toda a sociedade, os dados que a gente
produz aqui, Uhum. a gente deixa público. Então, a gente não tem nenhum BI aqui no Instituto Jones que seja Secreto. secreto, escondido, só interno. Vou te mandar entendeu? o link do BI que eu criei, só você vai ter acesso, não passe pra ninguém. Então, todos eles a gente tem isso aí. A gente já tem outros aqui em construção para esse ano. Por Aham. exemplo, a gente está falando aqui da dengue, mas o de arbovirose já está pronto para ser disponibilizado, para ir a público, né? E então ele vai ter não só o da dengue, mas como outras. do chikungunya, oropouche, zika. E já sabemos ali que dentro. isso aí, que dengue é a nossa jabuticaba, ela tá sempre, todo ano. Não adianta. Tem ano que é melhor, tem ano que é pior, mas desde que eu sou Isso. criança eu escuto falar de treta de dengue. Limpa, não pode chegar a acumular água, não sei o quê, mas a gente sempre vê. Então, algo que tem que ser abastecido, Sim. alimentado constantemente, né? Não tem como. É o que a gente Isso tava aí. falando, senão é algo que tem que ficar ali regando com dados, né? Em vez de água, é dados, né? Aham. E outra coisa também é que esses dados que são tratados, né, pela coordenação de estatística, além de ficar lá visível para a sociedade, atende também demandas da sociedade. Então, às vezes, tem um dado, né, que você precisa saber como cidadão, mas que não está, por exemplo, em algum BI. Acessível, né? Se essa solicitação chega aqui pra gente, a comunicação vai lá na estatística. Letícia, ajuda a gente a atender a imprensa, a dar esse dado, porque eles fazem esse tratamento, né, essa mineração, a gente pode assim dizer, Vivi? Sim, esse tratamento dos dados. Para poder entregar isso também diretamente ali, a partir do momento que foi solicitado. Isso. Essas demandas, elas vêm às vezes por vocês, né, pela comunicação, mas Precisa uma como comunicação insuportável, né, Letícia? não, mas como a gente tem o nosso contato no site, então chegam demandas diretamente também para Pra gente. vocês, né? Então a gente faz o atendimento também de demandas externas. Então, além do que a gente já atende aqui, né, no Instituto, com essa equipe enorme que a gente De tem, 6 pessoas. de 6 pessoas, a gente consegue também fazer o atendimento externo. Entendi. Por que é tão complicado confiar nas pessoas que entendem muito de Excel? Não sei. Eu Você tem esse Ah, problema? Eu tenho esse problema, gente. Eu acho que os BIs foram criados porque as pessoas não confiavam muito nas pessoas que entendem muito de Excel, porque não dá pra confiar. É que nem a pessoa que não gosta de café, eu não consigo confiar. Se a pessoa entende de Excel e não toma café, eu tenho medo dela. Você não? Não, eu teria também. Teria complicado. também. É E isso. aí, pensando, Chicarino, naquela pergunta que a gente tem feito para todas as coordenações, né? O que a galera dos dados seria num corpo Instituto Jones? Assim, qual órgão que seria vocês? Vou deixar aí para Vivi. Cri-cri? Bom, a gente tinha conversado antes, né? A gente Sim. seria o córtex pré-frontal, né? Não consegui falar. Travou a língua, Vivi. Travei. Seremos Seria sérios. o cérebro. É, o cérebro. Responsável, Cérebro, a tá parte bom. do cérebro responsável pelas questões complexas. Exatamente. Ah, entendi. Que é quem integra as informações, que faz tudo funcionar, que gerencia as informações do corpo. Olha isso, tá vendo? Faz muito sentido, né? Na Faz. instituição que se baseia em dados para produzir pesquisa. Sem dados não tem pesquisa. Né? Porque Sem a ideia indicadores não tem monitoramento. Que a ideia é produzir políticas públicas baseadas em evidência. Então, os BIs, eles estão te dando ferramentas para você criar uma política baseada em algo real, que você consegue ver, que é tangível. Então, isso é uma área muito importante, né? Não, e a gente às vezes acaba gourmetizando ou deixando as palavras, tirando o sentido do que realmente as palavras têm. Políticas públicas é o que é a política do bem comum, é a política do bem para o outro. Então, o que vocês fazem é fazer com que as pessoas possam usufruir o máximo possível dessa política pública, para que a gente não desperdice dinheiro público, para que aquela política seja eficiente. Quando a gente cria uma política de Estado como o Estado presente, que consegue reduzir mais de 1.500 mortes, a gente está vendo que é um dinheiro muito bem investido, porque você investe numa política de segurança que lá no final das contas ela é efetivo, mas a gente não consegue saber se ela é efetiva ou não se não tiver o córtex pré-frontal de vocês. É sobre isso, né? É sobre isso. Tá vendo? Isso não é uma prosa só sobre coordenações. Aqui a gente entra na filosofia, entra E na nem biologia. só sobre dados, né, Chicarino? Não, nunca é só sobre dados. Porque dado
é só dado, mas quando o dado ele tem uma informação, ele tem um contexto, um propósito, ele não é só um dado. Quando ele é tratado, né? Exatamente. Se a gente saiu recentemente, a gente tá gravando esse podcast no final de julho, se a gente saiu recentemente do mapa da fome, foi porque uma galera se juntou para pesquisar. Estamos lascados aqui, ó. Senão, precisamos dessa atenção. O que a gente vai fazer aqui para poder voltar, para sair desse mapa da fome? Porque esse mapa não é legal tá aqui. Então é isso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Exatamente. É muito importante. Caminhando já, né, para o nosso encerramento. Queria... Ela que sempre acaba a prosa, tá? Prova ela que acaba a prosa. Queria ouvir de vocês, de cada um de vocês, como que vocês veem, né, esse jovem senhor de 50 anos, no futuro, né, daqui mais 50 anos, Vivi? Esse jovem senhor, eu imagino ele como uma referência mesmo, né, na produção de dados, na maneira de subsidiar políticas públicas, né, que eu acho que é isso mesmo que é o papel dele, né, que é ser uma referência em pesquisa aqui no Espírito Santo. E você, Igor? Bom, eu acredito que o Instituto Jones dos Santos Neves, ele vai ser, além de referência dentro do Estado, né, que eu acredito que na academia, né, já discute muito isso, a gente utiliza muito dados do Instituto Jones, né, então ele já é uma referência para quem está na academia dentro do Espírito Santo, né, em forma geral, quem precisa de dados, quem precisa de relacionar geoespacialização, informações, precisa dos dados do Instituto Jones, né, porque a gente dilui essas informações a nível de Brasil muitas vezes para trazer para o Espírito Santo, né, então o Instituto Jones ele já é essa referência para a gente dentro do Estado. Eu acredito que com o passar do tempo ele tende a ser uma referência maior a nível de Brasil, né? Falar para fora. Para fora. Já tem conquistado alguns prêmios, né? Já tem chegado a outros lugares, já tem conseguido contatos, né, com outras instituições, né? Os trabalhos já estão chegando em outras instituições, de outros órgãos, outras UFs, né? Então eu acredito que daqui a 50 anos o Instituto Jones ele possa ser uma referência a nível de Brasil, talvez de América Latina. Inclusive, assim uma coisa que... Ele foi contando da versão do Jones dele rapidinho, eu já tô imaginando o professor Xavier do X-Men. Meu Deus. Só calculando os dados. Daqui a 50 anos, daqui a 50 anos. Desculpa, Letícia, eu não podia perder essa piada. Inclusive, falando em ser referência, a gente, esse ano, né, começou a participar da Rede Nacional de Observatórios da Mulher. Olha, né, que está sendo formada, criada entre todos os estados, né, do nosso Brasil aí. Então, todos os que já têm um observatório estão se unindo para que a gente possa incrementar, né, esses observatórios e ser uma rede mesmo de apoio e de apoio e transmissão, né, de dados aí para a gente poder participar em parcerias mesmo, fazer parcerias de estudos, de dados, então fazer uma concentração dessa base de dados aí nacional, e que é algo muito legal, que assim, o Instituto já está fazendo parte. Olha que legal. E nós, quando criamos o observatório lá em 2019, pouquíssimos observatórios da mulher existiam. Então, nós fomos referências para alguns observatórios, né, que estão aí hoje criados. Então, a gente já foi referência. Então, assim, eu acho que o Instituto hoje já é uma referência para muita coisa, já é na parte de segurança, em outras áreas aqui dentro. Então, eu acho que a gente só tem a ampliar isso daí, né? O céu é o limite. O céu é o limite. A IA está aí, né? Vamos trazer a IA agora e implementar ainda mais do que a gente já faz. Exatamente. Depois vocês ficam me julgando com a imagem do professor Xavier que eu estava fazendo. O professor Xavier é criado em IA ainda, hein? Não vai ser nem... Queria agradecer a participação de vocês, Vivi, Letícia, Igor, nessa conversa muito legal sobre dados com a coordenação de estatística do Instituto Jones. Eu aprendi até a gostar um bocadinho de estatística agora, eu vou sair dessa prosa mais. Vai sair menos desconfiado, pessoal do Excel. Excel. Vou fazer uma meia dúzia de raiz quadrada aqui. Juro, sim. É isso, pessoal. Esse foi o nosso Papo de Pesquisa e até o próximo episódio. É isso aí, ele não gosta, mas eu vou fazer. Fomos! Até a gente. Obrigado, pessoas. Até a próxima. Até o próximo Papo de Pesquisa.